por que que eu tenho dito que o líder do Irã é o anticristo? Porque ele tem a maior característica para reconhecer que é ele. Apocalipse 13 está falando que o anticristo é alguém que tem uma ferida mortal. Ele foi ferido no braço, o braço dele está morto e a Bíblia está me dizendo que o braço vai ser curado, que é o primeiro milagre da besta, do anticristo. Ah, mas ele não vai ser ferido numa guerra? Não, a Bíblia não diz o momento. Só diz que para reconhecer o anticristo é exatamente essa ferida dele, mortal. A outra coisa que ele é líder supremo religioso. Ninguém no mundo tem esse título. Ele está acima de todos, ou seja, se exalta como Deus. E também ele é líder político, tem que ter esses dois títulos. Daniel 11, versículo 20, vai falar do Irã. O contexto está falando do Irã. E diz que ele, o anticristo, vai ter os braços da inundação, o qual ele vai usar para atacar os judeus. Os braços da inundação do Ali Khamenei é os grupos terroristas que ele tem usado para atacar os judeus, como está escrito. E ainda nesse mesmo contexto fala que o anticristo ele vem com a ajuda de um falso Deus, o Alá. Alá não é o mesmo Deus de Israel, porque o Alá está mandando matar os judeus e também matar cristãos. E também no mesmo contexto fala que o anticristo ele não tem empatia por mulher, ele não é um gay, ele não tem empatia por mulher. Isso é um reflexo da religião do Islã, eles não têm empatia alguma por mulher, as mulheres lá não têm valor nenhum. E Apocalipse 17, no versículo 7, diz que o anticristo é quem traz a existência da Babilônia. Essa Babilônia não é Roma, é a Palestina onde o anticristo vai reinar. Ou seja, o anticristo vai trazer o reconhecimento da Palestina junto com a ONU. Então, o surgimento do anticristo vai se dar em Apocalipse 6. Ele vai surgir vencendo. O primeiro povo que ele vai vencer é os judeus. Para vencer os judeus, ele precisa fazer guerra contra os judeus. Por quê? Porque ele precisa das terras de Israel para ele reinar. Ele não reina em outro lugar no mundo a não ser em Israel. Então, no primeiro momento, ele vai usar os braços da inundação, que é os grupos terroristas, para fazer guerra contra os judeus. Como ele vê que não consegue vencer, ele tem a estratégia de fazer o acordo de 7 anos. Pronto, é outra forma de identificar quem é o anticristo, porque o acordo não é um acordo de paz, é um acordo de trégua, prometendo que não irá atacar Israel durante 7 anos. Só que é mentira. Passa-se 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo. Nesse período de 3 anos, ele vai convocar todos os muçulmanos e vai lá treinar os muçulmanos para poder juntar esse número de 200 milhões de muçulmanos para invadir Israel. E ali vai começar a segunda fase. A maior característica que Jesus apresenta em Mateus 24:15, quando você vê o abominável da desolação sentado no lugar santo, vocês que estão aí em Israel, fuja. E o texto ele vai dizer, quem lê, entenda. Tem gente que não entende porque eles entendem que precisa de um templo para poder o anticristo se sentar. E não precisa de templo, ele só precisa do local exato onde ficava a Arca da Aliança, que é aqui, o domo da rocha. Ou seja, Jesus está dizendo, quando vocês verem aquele homem que trouxe guerra e abominação para vocês, e quando ele estiver sentado aqui, vocês que estão em Israel, fuja daí. Porque daqui a pouco ele vai quebrar o acordo e vai invadir Israel para reinar e vai matar muitos judeus. Os outros judeus que não for morto será escravo do anticristo. Por isso que a Bíblia chama Babilônia, esse lugar. É a Palestina, porque quando o anticristo invade, Israel não se chamará mais Israel, se chamará Palestina. Por que que a Babilônia está dizendo em Apocalipse 18, eu não sou viúva, não verei o pranto, porque o marido dela, espiritualmente, é o anticristo, assim como o Cristo é o noivo da igreja. Porque o papel da prostituta é tomar as terras que Deus deu como herança daquela que tem o noivo. Apocalipse 17, no versículo 12, o anticristo está recebendo o poder das 10 nações do BRICS. Por quê? Porque o BRICS é o sistema que controla todo o sistema financeiro. Apocalipse 13 vai dizer exatamente que ele tem o controle sobre rico, pobre, livre, servos e escravo, para que ninguém compre, senão aquele que tem a marca. É a marca do sistema financeiro de comprar e vender, porque o texto é bem claro. E as cores das bandeiras dos países árabes é as mesmas cores dos cavalos do Apocalipse.